O corpo de Cristo é a igreja. Não há dúvida a respeito disso. Mas como está o corpo de Cristo hoje, no século XXI? É preciso parar e pensar sobre essa questão, porque as práticas do corpo de Cristo têm que corresponder àquilo que o Senhor Jesus quer que o corpo de Deus pratique em todo o tempo, sem se desviar da verdade em tempo algum, mas sim crescer nessa verdade, crescer na graça e no conhecimento de Cristo, para que assim o corpo de Cristo tenha um efeito em qualquer lugar onde ele esteja, em qualquer cidade, porque em cada cidade só pode existir um corpo de Cristo em unidade. Se tiver um corpo de Cristo fora dessa unidade, já não é corpo de Cristo. Já é um corpo dividido. E um corpo dividido contra si mesmo não pode subsistir em tempo algum. Essa é a realidade. Então, para que essa realidade não continue, é preciso voltar à verdade. O corpo de Cristo tem que fazer isso. O corpo de Cristo tem que ser um corpo de Cristo. E acaso Cristo está dividido? Não, ele não está dividido. Mas, infelizmente, hoje, no século XXI, o corpo de Cristo está dividido. Essa é a realidade, que precisa mudar. O corpo de Cristo não pode se acomodar com isso, se conformar com isso. Participar dessa divisão como se fosse algo normal. Não pode existir um corpo de Cristo dividido em tempo algum. Então, o corpo de Cristo tem que viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Então é preciso que o corpo de Cristo entenda isso hoje, para que aconteça uma mudança, aconteça um avivamento, uma volta à verdade, para que o corpo de Cristo seja saudável, unido e permanente, fazendo uma ação diferente nesse mundo. Porque cabe ao corpo de Cristo andar segundo o próprio Cristo, como exemplo de vida e prática, irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum. Ele nos deu exemplo para seguirmos os passos dele. O corpo de Cristo tem que fazer isso, com responsabilidade, com eficiência, com seriedade, com santidade, com humildade, cada vez mais. E assim, é assim que o corpo de Cristo deve crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus todos os dias, cada vez mais, para que possa contar com a simpatia de todo o povo. Então, é preciso que isso aconteça. O corpo de Cristo pode ser perseguido sim, por querer viver piedosamente em Cristo Jesus. Se ele for perseguido por causa disso, o corpo de Cristo está fazendo algo certo. Mas se ele for perseguido por motivos errados, estranhos, por causa de crimes, aí o corpo de Cristo está praticando coisas erradas. Então, é preciso acertar e mudar essa questão. Porque o corpo de Cristo tem que chegar no final aprovado. A igreja em si, em cada cidade, tem que fazer o máximo possível para que isso aconteça. Com dedicação, com fervor, com fé, com comunhão. Então, é preciso que o corpo de Cristo entenda isso. Ser corpo de Cristo não é brincadeira, não é palhaçada, não é algo que possa acontecer de forma dividida em tempo algum. Então, é preciso que exista uma unidade no corpo de Cristo. Isso tem que ser algo unânime em cada cidade. Então, foi assim em Roma, foi assim em Corinto, foi assim na Galácia, em Éfeso, em Colossos, em Tessalônica, enfim. Foi sempre assim. A igreja sempre foi
estimulada a viver em unidade. Esse é o propósito da igreja do Senhor Jesus. Então, eu vou ler aqui algumas coisas que eu escrevi aqui. Ó. Por exemplo, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 17, está escrito assim, ó, é que a igreja tem que viver, ou melhor, a igreja não pode viver em desacordo com a doutrina do Senhor Jesus. Em tempo algum. Ela tem que estar de acordo com a doutrina do Senhor Jesus. Em sua prática, em seu modo de pensar, de falar, de agir, ela tem que estar de acordo com a doutrina do Senhor Jesus. Porque hoje, infelizmente, existem muitas pessoas por aí que estão fazendo com que muitos estejam vivendo em desacordo com a doutrina que deveriam praticar. Então, esse erro não pode continuar no corpo de Cristo em tempo algum. E também aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, onde fala sobre as divisões. No corpo de Cristo não pode existir divisões em tempo algum. É errado isso aí. Porque o próprio Cristo não está dividido. Por isso também a igreja não pode estar dividida contra si mesma. Porque se o corpo de Cristo estiver dividido contra si mesmo, ele não vai subsistir, ele vai se acabar pouco a pouco. E possivelmente essa é a realidade. Então, essa realidade tem que mudar. E para que ela mude, a igreja tem que tomar a posição de voltar a ter unidade, um só corpo, em cada cidade. Aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. No corpo de Cristo, o evangelho não pode ser pervertido em tempo algum. É errado isso aí. Quando o corpo de Cristo perverte o evangelho, a igreja está fora do evangelho. Então, é preciso tomar cuidado com isso. É preciso se prevenir de pessoas que, mal intencionadas, querem perverter o evangelho de Cristo. Isso acontecia na igreja da Galácia. Mas não pode existir mais. Isso não pode acontecer mais. Não podemos dar lugar à ocasião para que isso aconteça em tempo algum. Pelo contrário, temos que ficar com o evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Essa é a realidade que devemos viver. E aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 15, a igreja tem que, como é que eu posso dizer assim? Ela tem que, deixa eu ver aqui. A igreja tem que ser uma igreja que possa agradar ao Senhor Jesus. E isso tem que ser algo simples de fazer. O que complica é quando a igreja não está de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Está desagradando a Ele. Aí é que começa o erro, que o corpo de Cristo não pode aceitar esse erro. Tem que se purificar dele para fazer o que agrada ao Senhor Jesus sempre. Porque Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então a igreja tem que fazer o máximo possível para viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. Sem dúvida alguma. E aqui na última epístola aqui, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 27. A igreja, ou seja, o corpo de Cristo, tem que viver de um modo digno, tem que viver de um modo digno do Senhor Jesus. Todos os dias. Isso tem que, para que isso aconteça, tem que ter um procedimento exemplar da igreja, que agrade ao Senhor Jesus. Essa é a igreja, ou melhor, esse é o corpo de Cristo que tem que ter isso como prioridade. Então, tem que existir uma seriedade para que possamos viver de um modo digno do Senhor Jesus, em todo o tempo. Então, essa é a palavra, pessoal.
que nós devemos entender. Porque o corpo de Cristo, ele tem que permanecer como o Senhor Jesus quer que ele viva na prática todos os dias, para que assim possa chegar no final aprovado. Então eu espero que essa mensagem possa servir e ser útil para o corpo de Cristo hoje, reavaliar os seus conceitos que às vezes são errados, mas dá tempo ainda de consertar esse erro, para que assim possamos ser uma igreja saudável, perfeita, e que tenha a aprovação do Senhor Jesus em tudo que ela pode pensar, falar e praticar. Então essa é a mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus, amém.